Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Foco Tributário e hoje eu quero compartilhar com você de um tema bastante polêmico em nossos cursos sobre retenções tributárias, sejam presenciais ou online. A gente sempre tem que falar desse aspecto que é a tributação dos reembolsos de despesas. Para você entender bem o que eu estou querendo dizer ao me referir a essa expressão, vamos imaginar aqui um exemplo hipotético. Uma empresa de grande porte ou então uma entidade pública, ela contrata uma empresa que aluga veículos com motorista. E esses motoristas terceirizados fazem viagens para o interior e essas viagens são para atender às necessidades do tomador de serviço. Ocorre que nessas viagens, muitas vezes o motorista terceirizado precisa pernoitar, às vezes por 1 a 2 noites, e nisso ele tem direito de receber diárias para prover as despesas com alimentação e pousada. O que ocorre? Essas empresas terceirizadas não raramente cobram do tomador de serviço o valor fixo pela prestação que está previsto lá no contrato e mais um valor a título de reembolso de despesas relativo a essas diárias, alegando que essas diárias são despesas imprevisíveis no início do contrato, porque elas vão variar de acordo com a demanda, que não é previsível no início do negócio, e segundo, alegando também que essas diárias são parcelas não tributáveis. Aqui a gente precisa separar duas relações jurídicas extremamente distintas, e isso fica muito claro. Uma relação jurídica é entre a empresa terceirizada e o colaborador dela, o motorista terceirizado. É uma relação baseada na CLT e de acordo com aquilo que está vigendo desde o final de 2017, quando a reforma trabalhista passou a gerar efeitos, a gente não tem incidência do INSS, ainda que a remuneração, as diárias excedam a 50% da remuneração. Para o imposto de renda, nunca tivemos tributação. Portanto, podemos dizer que tanto para efeito do IR quanto do INSS, não há tributação nessa relação jurídica entre a empresa terceirizada e o empregado dela, o motorista, que recebeu diárias. Ocorre que há uma outra relação jurídica aí que deve ser o foco da nossa análise, a relação jurídica entre a empresa terceirizada e a empresa tomadora do serviço. E qual é a interpretação da Receita Federal acerca dessa parcela que muitas terceirizadas alegam que não deve sofrer tributação? A tributação, a parcela relativa ao reembolso de despesas. A Receita Federal entende que a tributação incide normalmente na medida em que essas diárias são despesas da empresa terceirizada que ela tem com os seus respectivos colaboradores a fim de executar aquilo que é o objeto do contrato. Portanto, a empresa terceirizada deve considerar que esses custos que ela tem que encarar a fim de executar aquilo para o qual ela foi contratada são custos que devem compor o seu faturamento, a sua receita bruta. E aquilo que ela recebe para remunerar ou fazer frente a essas despesas, a esses custos, integra o faturamento da empresa sujeito a toda a tributação prevista na legislação. É por isso que a nossa orientação é que o tomador de serviço, se ele faz a retenção de determinado tributo sobre a nota fiscal da remuneração do contrato, ele deve também fazer a retenção sobre essa cobrança feita a título de reembolso de despesas com diárias, por exemplo. Existem outras modalidades de reembolso de despesas que, a depender da natureza, a gente considera que elas não são tributáveis. Por quê? Porque elas não são parte daquilo que é inerente à execução do objeto do contrato. Um exemplo, uma determinada empresa terceiriza serviços de advocacia e o escritório de advocacia recolhe custas judiciais a fim de dar agilidade ao protocolo de um determinado recurso, por exemplo. Esse escritório de advocacia vai pleitear o reembolso dessa despesa e a gente pode dizer que a despesa com as custas judiciais, elas não são inerentes à execução do serviço do escritório. São despesas do contratante, que inclusive são recolhidas em guias emitidas em nome do contratante e essas despesas devem ser reembolsadas sem qualquer tributação para o escritório de advocacia. É verdade que há algumas situações que sejam polêmicas por ficar ali numa zona muito nebulosa entre aquilo que é inerente ou não à execução do contrato. Mas pelo menos em muitos desses casos que a gente vê nos nossos treinamentos, especialmente no que diz respeito ao reembolso de despesas, essa é a orientação que a Receita Federal traz e essa é a orientação que a gente também concorda que é bastante coerente. Não fosse assim, muitas empresas que prestam serviços
iam destacar alguns custos inerentes à sua prestação e cobrá-los do tomador como se fosse um ressarcimento de despesas, o que daria margem para se praticar uma verdadeira manipulação dos números faturados pelas empresas a fim de reduzir a sua base de cálculo de diversos tributos. Por isso, nós concordamos com esse entendimento da Receita Federal, mas nós também queremos ouvir você. Aqui nos comentários, não deixe de pontuar se você vivencia essa situação, qual é a sua interpretação sobre o tema e se restou alguma dúvida, não deixe de colocar aí também a sua pergunta. Eu espero contar não só com seus comentários, mas também com a curtida nesse vídeo e com o compartilhamento desse conteúdo com outras pessoas que lidam com a mesma matéria. Como você sabe, ao longo de 365 dias, a gente está comparecendo aqui todos os dias com algum conteúdo, compartilhando conhecimento na área tributária com você. E eu espero que você continue nos acompanhando. Amanhã a gente tem um novo encontro marcado aqui. Um forte abraço e até lá!